Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o designer inteligente. Vamos falar sobre ciência, sobre a origem do universo. Vem junto comigo nesse aprendizado? O designer inteligente é uma teoria científica desenvolvida por cientistas que defendem que a origem do universo se deu por uma mente inteligente. O designer inteligente é considerado um neocriacionismo científico. Filósofos e cientistas vêm há muito tempo debatendo se existe uma inteligência que deu origem ao universo. Esse assunto não é um assunto novo, não, mas se reportando para a história, vamos encontrar importantes teóricos que defenderam esse posicionamento. Platão, no quarto século antes de Cristo, no seu tratado Timeu, ele já propôs a ideia de um demiurgo, um sábio e bom e inteligente que deu origem a tudo que existe. Contemporâneo de Platão, Aristóteles, no seu livro Metafísica, também propôs a ideia de um designer inteligente. Ele chamou esse designer inteligente de um primeiro motor, a causa última de todas as coisas. No ano 45 a.C., a obra de Cícero, A Natureza dos Deuses, já afirmava que existia um princípio divino em toda a criação. No século XIII, Tomás de Aquino, ao escrever a Suma Teológica, ele também deu importância a esse assunto. Nas suas 5 vias que provam a existência de Deus, ele vai utilizar, mais precisamente na quinta via, o argumento teleológico, isto é, existe um propósito em toda a criação. E esse propósito que está estabelecido em toda a criação vem de uma mente que estabeleceu. Nada existe por acaso. Seguindo o princípio de Aristóteles, Tomás de Aquino, que era um filósofo aristotélico, ele vai aperfeiçoar na Idade Média essa ideia através das 5 vias, no qual ele prova que Deus existe e que ele pode ser encontrado na própria natureza. Nesse caso, Tomás de Aquino não está confundindo com os panteístas, que Deus é a natureza. Não, mas que ao olhar a natureza, nós podemos enxergar uma inteligência, um arquiteto perfeito que estabeleceu todas as coisas. Antes mesmo desses filósofos gregos, o salmista Davi já dizia: os céus proclamam a glória de Deus e a terra, o firmamento, as obras das suas mãos. Quando olhamos para o céu, isso queria dizer o salmista, podemos compreender que há uma mente inteligente que deu origem a isso. Quando enxergamos a dimensão da terra, toda a sua grandeza, não podemos entender diferente de que tudo isso veio por uma força, um poder, uma mente criadora que estabeleceu todas as coisas. Apesar de ser muito presente nas discussões filosóficas e científicas a realidade de uma inteligência por trás da criação, no século XIX, com Charles Darwin, em sua obra A Origem das Espécies, nós vamos ter aqui o desenvolvimento do evolucionismo, que é uma teoria que defende que a criação não veio de uma inteligência criadora, mas sim de uma evolução das espécies. O próprio Darwin, em sua obra, ele diz que não concluiu as suas pesquisas, que ele foi apressado ao escrever essa obra, porque, aconselhado pelos seus amigos que a sua saúde não estava boa e que ele poderia morrer, ele teve que concluir esta obra, mesmo que as suas pesquisas não foram conclusivas.
Apesar de Darwin não ser categórico e trazer evidências que provam que a origem do universo veio da evolução, surgiram os seus seguidores, os evolucionistas, que levaram à frente essa ideia. E mesmo sem evidências científicas, essa ideia começou a predominar nas instituições educacionais e, consequentemente, na sociedade. O criacionismo bíblico foi deixado de lado e o evolucionismo ganhou espaço. Mesmo o criacionismo científico, que se pautava em pesquisas científicas para mostrar que a origem do universo veio de um ato criador, também foi desacreditado. Sendo assim, o que começou a predominar na sociedade foi o evolucionismo. Portanto, o designer inteligente é o rebento direto do criacionismo científico estabelecido na década de 80. Apesar de ter uma ligação histórica com o criacionismo bíblico e científico, o designer inteligente tem diferenças diretas a essas duas teorias. Primeiramente, o designer inteligente, ele não se baseia nos textos sagrados, é ciência. Ela se baseia nas evidências adquiridas a partir das pesquisas sobre o assunto. Diferente do criacionismo científico, que vai defender que a Terra existe há milhões e milhões de anos, o designer inteligente conclui, a partir das suas pesquisas sobre a Terra, de que ela é nova e que pode ter aproximadamente 6.000 anos. Outra diferença em relação ao criacionismo científico é que o designer inteligente não defende que o processo de criação foi longo, como se fosse um processo que durou um longo tempo. Não. A criação ela foi realizada e concretizada já na sua origem. Dentre os argumentos dos cientistas que defendem o design inteligente, temos a complexidade da vida como um argumento muito sólido para podermos entender e aceitarmos o design inteligente como uma resposta mais plausível da ciência sobre esse assunto. É impossível que partículas tão complexas que formam a natureza humana, como os átomos, o DNA, que possuem uma estrutura tão organizada que se desenvolve dando forma ao que nós temos hoje como vida humana, dizer que isso, que é algo tão complexo, tão harmonioso, se deu do nada, como se fosse um processo natural. Como falar que um software que possui ali uma programação que traz diversos dados, que gera tanto conhecimento, surgiu do nada? Algo tão complexo aponta para uma inteligência, alguém que estabeleceu e que programou aquilo perfeitamente para que ele pudesse funcionar. Portanto, o designer inteligente é uma teoria científica, não religiosa, baseada em evidências, que traz toda uma fundamentação construída a partir de uma metodologia científica e que precisa ser respeitada e ouvido pelas pessoas, porque ela traz muito mais luz de verdade, de conhecimento, do que o evolucionismo, que ainda hoje é aceito em muitos círculos educacionais. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!